Sim, Jesus. Tudo vem de Ti. De Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Tu és o Deus em quem nós vivemos, nos movemos e existimos. Tu és a fonte, Senhor, da vida eterna. E nós, Senhor, essa manhã exaltamos Teu nome neste lugar. Declaramos Tua grandeza, Teu poder, Teu domínio, Teu governo sobre nós, sobre nossos pensamentos, sobre nosso coração. Nos reunimos aqui, Senhor, para exaltar a grandeza do Teu nome santo, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Expomos nosso coração diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua soberania. Nos rendemos diante da Tua majestade, Senhor. Nos prostramos diante do Deus que fez os céus e a terra. Daquele que um dia nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nos rendemos, Senhor, a um Deus eterno, todo-poderoso, a um Deus pessoal que tem prazer em se revelar e se manifestar, a um Deus que conhece cada passo nosso a cada dia, que conhece nossa entrada, nossa saída, um Deus que é a nossa sombra, a nossa direita, um Deus que não permite que os nossos pés vacilem, um Deus que quebra o arco, despedaça a lança, destrói as armas, as portas de bronze. Um Deus que declarou: a arma forjada contra ti não prevalecerá. Um Deus que se declara o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que chama as estrelas pelo nome e quando chama, nenhuma delas falta a sua presença. Adoramos um Deus que pela sua palavra estabeleceu os limites do mar. Adoramos um Deus que pela sua palavra sustenta o universo, que no céu tem seu trono e na terra o estrado dos seus pés. Glorificamos aquele que era, que é e que virá, aquele que esteve morto, agora vive e tem as chaves do inferno e da morte, e que um dia voltará para buscar aqueles que o amam, aqueles que o aguardam, que foi e vai preparar, está preparando um lugar para que onde Ele está estejamos nós também. Um Deus que lhe declarou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu não menti para vocês, se não fosse assim eu não teria dito. Essa manhã exaltamos o Todo-Poderoso. Levantai-vos, ó portas eternas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Shekandaraba, Shoke Balaba, Shekandaraba, Show. Para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, invencível nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Reina nesse lugar absoluto e soberano, meu Senhor. Submete nosso coração a Ti essa manhã. Submete, Senhor, nossa vontade a Ti essa manhã. Levanta aqui, Senhor. Levanta neste lugar a Tua mão poderosa, Pai. Toma nas Tuas mãos cada coração, cada vida. Exaltamos ao Senhor dos exércitos. Todo-Poderoso reina nesse lugar. Reina nessa cidade, reina nessa nação.
Essa nação precisa conhecer o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ah, os anjos te exaltam, os céus te exaltam, os teus filhos te adoram essa manhã. Os teus filhos te adoram essa manhã. Te adoramos na beleza da tua santidade, na pureza do teu caráter, no sacrifício da cruz, no sangue derramado. Te adoramos pelo sangue derramado, pela vitória contra o pecado, pela vitória contra Satanás e os seus demônios, pela autoridade que o Senhor nos concedeu para ir e pôr as mãos sobre os enfermos e serem curados. Te adoramos pela tua palavra, Senhor, que firma os nossos pés. Te adoramos pelo Cristo revelado ao nosso coração como Senhor das nossas vidas. Rompe as cadeias essa manhã, Jesus. Rompe os grilhões, Senhor. Manifesta aqui tua presença, desfazendo todo sofisma, todo engano, toda altivez do inimigo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, nossos pensamentos têm sido rebeldes, nossos pensamentos têm sido desobedientes, nossos pensamentos têm sido resistentes à tua obediência. Te pedimos essa manhã, Senhor, leva cativo os nossos pensamentos. Não permita que eles divaguem, que eles viajem, Senhor, que eles imaginem coisas vãs, mas que eles estejam presos ao Evangelho. Presos ao Evangelho. E aquilo que vier à nossa mente sejam versículos da tua palavra. Aquilo que flui dos teus lábios seja, Senhor, como o sangue que traz vida em nós, fluindo como a tua palavra. Ah, Senhor Jesus, como precisamos ter impresso em nosso coração a tua santa palavra. Ah, Senhor, que o DNA do Senhor seja, Senhor, manifesto e revelado em nós, sem exames, mas simplesmente por atitude, Senhor, por caráter, por comportamento, Senhor, transformado. Vem, Senhor da glória, Tu és o Rei da glória. Entra, Rei. Jesus, Rei da glória. Entra, Rei da glória. Eu abro meu coração. Entra essa manhã, Rei da glória. Para que entre o Rei. Jesus, Nos rendemos diante do Rei. eu abro meu coração. Se Ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Jesus, Rei da glória. Se Ele entrar, você será salvo. Se Ele entrar, você será perdoado. Se Ele entrar, seu nome será escrito no livro da vida. Se Ele entrar, você será um daqueles que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, vindo de toda tribo, povo, língua e nação. Comprados para o nosso Deus. E vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Ele vai te comprar para a eternidade.
Deixa o Rei da Glória entrar. Deixa o Rei da Glória entrar. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Oh, Rei da Glória! Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei! O Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Para que entre o Rei. Reina, Jesus, reina. Para que entre o Rei, Jesus. Vem, Espírito Santo, revela o Rei. Revela o Rei, Espírito Santo. Revela o brilho do Rei essa manhã. Que o brilho da Tua presença nos prostre essa manhã, Senhor. Que o brilho da Tua glória, Senhor, nos prostre essa manhã. Me leva. Revela, Espírito Santo, só Tu pode. Só Tu pode revelar o Rei. Mostra tua beleza. Só Tu pode mostrar o Rei. Eu quero ver tua face. Não há mais ninguém, Espírito Santo. Me leva Homem nenhum pode. à sala do trono. Só Tu, Espírito Santo. Aleluia. Me leva à sala do trono. Mostra. Tua beleza. Aleluia. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Que privilégio, Jesus. Que privilégio os Teus filhos, Senhor. Contemplar a Tua presença. Mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva
papai. É, Jesus. Mostra a tua beleza, queremos ver tua face, Deus. Se o Senhor vier, não precisa mais nada. A sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Vem, Jesus. A sala do trono, mostra a tua beleza. Queremos ver tua É, Senhor. Te adoramos, Jesus. na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. E é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantação? É santo. O que é Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantação? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Aleluia. Tu és justo. Tu és o que eras, o santo. Pois julgastes as coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nos submetemos aos teus justos juízos e aos teus retos caminhos essa manhã, Senhor. Dispomos o nosso coração no teu altar, na tua presença, para sermos ministrados. Que a tua palavra nos examine, Senhor, e sejamos, ó Deus, curados, transformados. Obrigado, Senhor, por tua presença nesse lugar, Pai. Glorificamos a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nos rendemos à tua presença. Nos prostramos aos teus pés, Senhor. E declaramos passo fundo aos pés de Cristo, para a glória do teu nome, Jesus. Nossa casa aos pés de Cristo, Senhor. Nosso casamento aos pés de Cristo. Nossos filhos aos pés de Cristo. Nosso trabalho, Senhor, aos pés de Cristo, Senhor. A comunidade dos santos aos pés de Cristo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Dá uma salva de palmas para o Rei da Glória. Ele merece, Ele merece. Ele merece, aleluia. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez, que veio nos visitar? Tem alguém? Todos já vieram? Mas hoje é a primeira vez do dia de hoje que você vem na casa do Senhor, né? Amém? Você bateu na porta da casa do Pai, quer dizer, nem bateu, estava aberta, né? Tens liberdade para entrar e sair, Ele é a porta. Quem entra pela porta, entra e sai e encontra alimento.
Sempre estará aberta essa porta, amados. E também está aberta a oportunidade de você glorificar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo de onde vem tudo que nós temos. E a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto. Tudo que chega às nossas mãos provém do Senhor. Paulo disse, pregando em Atenas, ele disse: o Deus a quem nos movemos, vivemos e existimos. Glória a Deus pela sua oferta, pelo seu dízimo. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir comigo no livro de Atos, capítulo 9. Estou lendo na minha leitura diária o livro de Atos. E o capítulo 9, ele me chamou muita atenção e tem me inquietado, me levado a pensar sobre ele. As diferentes manifestações de Deus no capítulo de Atos, número 9. Quando Deus ele está formando a igreja, né? Quando o Espírito Santo veio e se derramou sobre os apóstolos, então os atos dos apóstolos, né? Começaram a ser registrados. E o capítulo 9 ele fala da conversão de Saulo. Ele fala a respeito da cura de Enéas. E ele fala da ressurreição de Dorcas. Três ações poderosas de Deus no mesmo capítulo. Um homem cego tendo os seus olhos abertos para o Evangelho. Um homem paralítico há 8 anos numa cama sendo despertado. E alguém que já tinha encerrado os seus dias nessa terra, segundo os homens. Aí entra Pedro, se ajoelha na frente da pessoa de Dorcas sem vida, e a mulher se levanta. Olha o poder dessa igreja. Como o Espírito Santo estava latente no coração daqueles homens, e o que eles anunciavam e o que eles pregavam. E o tema da minha mensagem hoje é Cristo mais nada. Diga assim comigo: Cristo mais nada. Cristo, um sinal de mais nada. Então vamos ler aqui capítulo 9, um trecho dele. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Senhor, a palavra do Senhor está, Senhor, diante de nós e no nosso coração. Tua palavra disse: com o nosso coração nós crermos, Senhor, nós seremos salvos, Pai. Que a Tua palavra essa manhã traga salvação. Que a Tua palavra essa manhã produza em nós frutos de arrependimento. Que a Tua palavra produza em nós, Senhor, revelação de quem Tu és, da Tua pessoa e da Tua suficiência, Senhor Jesus. E nós possamos, Senhor, abastecidos em Ti, supridos em Ti, Senhor, glorificar Teu santo e poderoso nome, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, Cristo e mais nada. Cristo é totalmente suficiente. Nós temos acompanhado desde a época das Escrituras, quando nós lemos, como o Evangelho tem sido, de alguma maneira, tentado ser invadido ou acompanhado por alguns, hoje daria para dizer alguns aplicativos, né? Hoje nós temos os aplicativos. Tem se tentado aplicar algumas coisas a Cristo ou ao Evangelho para que ele seja completo. Tem se visto Cristo mais filosofia. As filosofias e Cristo. Cristo mais misticismo. O amuleto, alguma coisa para se levar para casa, alguma coisa para se materializar a fé. Cristo mais legalismo. Cristo, mas tem que ter uma indumentária, tem que ter um jeito de ser, porque só Cristo não chega, tem que ter algum adereço, tem que ter um enfeite. Cristo mais o asceticismo. O asceticismo é vamos dizer assim, uma ajuda que o homem quer dar para Cristo para ser salvo. Ele quer, de alguma maneira, se purificar a si mesmo, de alguma maneira se martirizar, sofrer para ser salvo, para ter seus pecados perdoados. Mas Cristo não precisa de ajuda, amém? Cristo não precisa de mais nada. Veja que nós precisamos nos agarrar simplesmente à suficiência de Cristo, não acrescentando Ele nada e nem retirando nada. A Bíblia diz, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Colossenses 2:3. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Tem um louvor que diz, né? Profundidade da sabedoria e do conhecimento, né? Paulo disse aos romanos, ele estava falando sobre Cristo, daqui a pouco ele não tem como ir mais longe. Profundidade e sabedoria do conhecimento de Cristo.
toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Colossenses 2:9. Toda divindade. Divindade que vem de Deus, que é divino, que é eterno. A palavra também diz que temos sido aperfeiçoados nele. Colossenses 2:10. Cristo e mais nada. E também Romanos 8:35 em diante diz que nada pode nos separar dele. Quando o apóstolo Paulo fala das provas e da certeza do amor de Cristo, ele vai descrevendo todas as piores calamidades possíveis. E no final ele diz: nada, porém, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, e nós vivemos um tempo que ou nós temos a nossa suficiência em Cristo, ou nós confiamos totalmente na pessoa de Cristo, ou nós vamos nos perder no caminho. Nós vamos chegar carregados de misticismo, filosofias, asceticismos, legalismos, todos os ismos possíveis. A minha pergunta é: você descansa na suficiência de Cristo? Cristo é tudo para você e para mim? Tudo que eu preciso, eu busco nele? Tudo que eu sou nele? Tudo que eu tenho nele? Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Plenitude. Plenitude é, digamos que esse copo não está plenamente cheio, mas se ele tivesse transbordando, ele estaria plenamente ocupado, plenamente cheio, sem espaço para mais nada, ou melhor, não faltando nada, porque a função dele é reter esse líquido dentro dele. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo está em mim, eu estou pleno, eu estou cheio. Eu não conseguiria acrescentar mais nada num copo completamente cheio. Ele não aceita. Paulo disse em Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Veja bem, eu vivo nele, eu vivo em Cristo, eu me movo em Cristo, tudo que eu faço é com Cristo e por Cristo e para Cristo, e eu existo nele. A Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo antes da... Me ajuda, por favor? Antes da fundação do mundo. Você já existia em Cristo, ou seja, você só foi trazido para esse tempo porque um dia Deus te chamou e disse: ei, vem, chegou a tua vez de viver nessa terra. No tempo de usar máscara, no tempo de uma internet com uma velocidade violenta, no tempo de modernidade. Deus nos chamou para existir agora. Ele foi lá no seu coração e trouxe cada um de nós que está aqui para esse momento. Cada cidadão do mundo que vive agora foi chamado do coração de Deus que estava
em Cristo antes da fundação do mundo. Então, se nós existimos nele, nos movemos nele e vivemos nele, que fora dele não há vida. Fora de Cristo não há vida. Sabe, uma das coisas que nos fazem perceber por que nós cambaleamos tanto, porque nós vivemos tantos altos e baixos, nós vivemos, às vezes, uma vida aquém daquilo que Deus estipulou para nós, é porque nós não conseguimos buscar totalmente em Cristo, na plenitude de Cristo, para recebermos a sua plenitude em nós, para sermos completamente curados, completamente confiantes, completamente resolvidos. E aqui Jesus revela a sua soberania na salvação do homem pecador. Veja quem era Saulo, amados. Saulo era um perseguidor de cristãos. Ele era um homem feroz, selvagem. Ele tinha no seu coração o entendimento de que ele estava defendendo Deus, que ele estava fazendo algo em favor de Deus, aplicando castigo, condenação e matando aqueles que eles eram do caminho. Os cristãos, eles foram conhecidos no início como aqueles do caminho. Então ele era o capitão do mato, né? Era aquele que saía catando cristão em tudo que é lugar, entrava nas casas, ele tinha autorização, veja bem. Está parecido com hoje, né? Você começa a aparecer como cristão, está começando, e só não estão entrando na sua casa para ele prender e matar, mas já está votando lei para você não poder. Se você for eleito como alguém que é cristão e declara sua fé, você pode ter seu mandato cassado por abuso de poder religioso, sabia? Já estão assim, estão querendo votar isso. Mudou, mas continua o mesmo plano: impedir que a gente se manifeste, que Cristo seja conhecido. Então Saulo está a caminho de Damasco para prender, para levar manietado. Quando a gente lê mais na frente, aqui é Lucas descrevendo a experiência de Paulo, mas quando a gente lê no capítulo 22, é Paulo descrevendo a própria experiência com muito mais detalhes. O que lhe aconteceu no caminho de Damasco. E quando ele está indo, de repente, uma luz brilha do céu. O irmão cantou louvor aqui. Uma luz forte demais, violenta, brilha, e aquilo é um impacto neles, e eles caem. E aí uma voz do meio dessa luz diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? E Saulo, caído no chão, diz: Senhor, quem és tu, Senhor? E diz: ei, eu sou Jesus a quem tu persegues. Sou eu que você está perseguindo. Agora pense, amados, eu estava meditando sobre isso e orando sobre isso, e algo me veio ao coração. Quem sabe é o tempo de Cristo intervir no caminho de homens violentos, de homens proeminentes, de homens que têm sido influência na sociedade contra o cristianismo, e Jesus intervir no caminho deles, e esses homens terem uma revelação da sua pessoa. Quem pregou para Paulo? Paulo, no capítulo 22, ele diz: eu concordava, eu apoiava. Quando ele está diante do Sinédrio, ele diz: eu apoiava o castigo aos cristãos, eu concordei com o martírio de Estevão, e nas suas mãos eu segurei nas minhas mãos eu guardei as suas vestes. Eu fiquei com as vestes de Estevão enquanto ele era apedrejado e morto.
Quem sabe é o tempo que Deus vai se manifestar, se revelar. Jesus vai se revelar a homens que têm levantado suas bandeiras contra a igreja, contra o cristianismo, contra os filhos de Deus nessa terra, e vai fazer esses homens se prostrarem por terra. Eles vão dizer: Senhor, quem és tu? Porque talvez nós não tenhamos pregado para eles. Talvez as pessoas tinham medo de Paulo. Ninguém queria chegar perto dele. Tanto que quando ele se converte, ele vai na sinagoga, o pessoal diz: não, esse cara vai ter que provar que é um dos nossos agora. Até ontem ele estava matando todo mundo. Veja, amado, quando Cristo se revela a alguém, Paulo diz no capítulo 22, ele diz assim para o Senhor: Senhor, o que eu faço? Quando Jesus se revela a uma pessoa, amados, eu lembro que quando Jesus se revelou para mim, tempos depois eu estava pensando, e aí eu comecei a conhecer doutrinas, eu comecei a conhecer placas de igreja, eu comecei a conhecer Batista, Assembleia, Luterana, Presbiteriana, e aí eu falei: quando me converti eu nem sabia que existia tudo isso. Eu não sabia que eu era luterano. Eu sabia que eu era um pecador e agora tinha encontrado Cristo. Isso para mim era suficiente. Eu sabia que tinha encontrado Jesus, tinha se revelado a mim, e isso para mim bastava, não precisava mais nada. Cristo e mais nada, amados. Cristo é suficiente. A conversão de Paulo é tão poderosa, é tão importante, é tão marcante na história da igreja, que Lucas descreve ela 3 vezes. No capítulo 9, no 22 e no 26. Onde Paulo vai e ele diz assim: estava eu a caminho de Damasco, e de repente brilhou no céu uma luz forte, e me prostrei por terra, e aquela luz me perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse era o testemunho de Paulo. Onde ele ia, ele era questionado a respeito da fé. Ele falava do dia em que Jesus se revelou para ele, e aquela sede que ele tinha de justiça, aquela sede que ele tinha de trazer glória para Deus, de fazer algo para Deus, de dizer, entender que Deus estava sendo ofendido pelos cristãos, acabou. Ele perguntou assim: eu tinha uma missão, eu tinha um papel na mão com uma missão, mas agora, ele pergunta para Jesus: o que eu faço? O que eu faço agora? Acabou para mim. Não tem mais o que fazer. O que eu faço? Aí Jesus para ele: olha, vai para a cidade e vão te dizer o que fazer. E Paulo fica cego. Sabe, quando a gente não conhece Jesus, nós enxergamos as coisas pelo prisma humano. Nós vemos as coisas pelas nossas convicções, pelo nosso conhecimento humano. Mas quando Jesus abre os nossos olhos para Ele, a gente se volta para dentro. Na minha teologia, Paulo ficou 3 dias cego para olhar para dentro dele e ver quem ele era. Quando Jesus impacta a sua vida, amado, você passa a entender quem eu sou, quem eu era. Paulo fica 3 dias cego, não come, não bebe. Imagina, amado, às vezes você vem num culto e a presença do Espírito Santo está aqui, está ativo, toca a sua vida, e você vai para casa e fica assim: meu Deus. Você passa umas 2 horas, 3, até você não ligar a televisão, né? Até não fazer outra coisa, derrubar água, fazer outros negócios. Se distrair, tranquilo. É profético. Agora você imagina você ter um impacto do Cristo vindo do céu, especialmente se colocar na sua frente e falar contigo em voz audível, revelando a sua glória. Cara,
Eu lembro que uma vez a gente teve um retiro, eu fiquei uma semana impactado, sem ligar a televisão. Obrigado, pastor. Tem que me comportar mais aqui. Agora imagina, amados, Jesus abandona ele só veio com a sua glória. Se apresenta para Saulo. Saulo cai por terra. E aí fica cego. Já teve um flash de luz nos seus olhos? Já teve um flash? Você se perde. Olha aqui, daqui a pouco até voltar. Agora imagina a glória. Não era luz, era a glória. A glória do Filho de Deus. No caminho de um homem que odiava as pessoas. Porque pensavam diferente. Que criam diferente. Então Jesus vem e se atravessa o caminho dele. Sabe por que você está aqui? Um dia Jesus atravessou seu caminho. Que dia glorioso. Que dia glorioso, amado. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Eu só deixo eles mal, eu não sei nada. Que dia glorioso, amado. Quando Jesus cruzou o seu caminho, interrompeu sua trajetória de caminhar passos largos na escuridão, sem rumo, sem saber para onde ir. Você achava que tinha um papel, você achava que você tinha algo para fazer, e aí Jesus cruza o seu caminho. Tudo muda. E se não mudou, não é só Cristo que está nessa parada, você está com mais alguma coisa. Tem que se desprender. É Cristo mais nada. Ele é suficiente. Agora pensa. Olha o que acontece no mundo espiritual. Olha só. Levaram Paulo pela mão para Damasco. Deram endereço para ele, né? Chamou o Uber, já sabia onde ir. Na casa de Judas, na rua chamada direita, tinha endereço. Olha como é que Deus faz as coisas. Agora pensa. Está um homem na sua casa orando. Ananias. Ananias está lá orando. E de repente, ele tem uma visão. E na visão ele é chamado pelo nome, Ananias. Lembra? Paulo, Saulo. Deus se chama pelo nome, amém? Teu nome está escrito na palma da mão dele. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor dá uma ordem para ele. Ó, Ananias, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por um Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Orando. Olha isso. Saulo está orando. Saulo está aqui. Cego, não enxerga nada. Ananias está aqui, do outro bairro da cidade. O Saulo está na São Cristóvão e o Ananias do Boqueirão. Aí o Espírito Santo diz assim: ô Ananias, tem um cara orando lá no São Cristóvão.
Tem um cara olhando lá em Marau. Receba, irmã. E ele viu entrar em sua casa um homem chamado Ananias, que ia impor as mãos sobre ele e ele ia voltar a enxergar. Veja, Saulo está orando aqui e está enxergando esse homem que estava aqui indo lá na casa dele, na visão dele. E esse aqui tem uma revelação de Deus. Deus falando com eles, ó, tem um cara orando lá que eu preciso que você vá lá. Senhor, esse homem, eu não vou. Esse homem persegue a gente, ele veio para cá com cartas para matar a gente. Aí olha só. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitas pessoas têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Eu vou lá para ser preso. Aí o Senhor disse para ele: não, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quantos cristãos Paulo fez sofrer? Agora veja, a conexão no mundo espiritual. Quando você está orando na sua casa, você está orando lá no seu quarto. Até aconteceu de te lembrar de alguém? Lembrar de uma situação que alguém está vivendo? De repente você começar a orar por aquela pessoa? É a conexão do Espírito. Amados, a soberania de Deus na salvação. Deus se manifestou soberano, salvou Paulo por ele mesmo. E Paulo não veio num culto, Paulo estava indo para matar gente. E Deus se interpõe soberanamente no caminho de Paulo, e ele não faz nada, ele só faz uma pergunta: Paulo, que se me persegue, meu? Lembra que Deus faz perguntas? Por que você está me perseguindo? Só fez uma pergunta. Só que quando Deus se apresenta, você não precisa mais nada. Se Deus vier aqui, isso aqui não serve para nada. Não serve para nada. Então ele pergunta: por que você está me perseguindo, Senhor? Mas quem é o Senhor? Eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é. Agora, Deus salva e Deus cuida dos salvos. Agora ele começa a cuidar de Saulo. Saulo está lá orando, cego, e aí Deus mostra para Ananias. Ananias argumenta com Deus. Às vezes a gente argumenta com Deus: Senhor, mas aquele vizinho que o cachorro faz sujeira na minha porta, você quer que eu ore por ele, Senhor? Aquela vizinha linguaruda, eu tenho que orar por você. Sim, meu filho, ela fala mal de você. Eu deixei ela falar mal de ti, porque senão tu passa na frente da porta dela e nem sabe que ela existe. Assim você lembra dela. Teu colega de trabalho que faz a mesma coisa contigo. Eu fiz ele te incomodar para te enxergar ele. Senhor, mas esse homem quer matar a gente. Vai lá. E Ananias vai. Diz: Saulo, irmão. Olha só. Saulo, irmão. Deus ligando, fazendo a conexão no mundo espiritual. Nenhum sabia que o outro existia. E quando você vê Ananias descrevendo aqui, ele diz: ó, o Senhor que te apareceu no caminho. Paulo não tinha contado nada para ele. Paulo não tinha contado nada para Ananias. Mas ele chega lá e diz: ó, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. De onde que contaram isso para Ananias? Quem contou para ele? Ele já chegou falando. Deus já mostrou tudo para ele.
Eu creio que nós precisamos entrar mais nesse lugar, amados. Entrar mais no nosso quarto de oração. Entrar mais em Cristo. Para que a gente possa ser suporte na vida daqueles que Deus quer abençoar. Se Ananias não tivesse respondido, Deus ia procurar outro. Se você não responder, Deus vai procurar outro, mas você vai perder a oportunidade de servir o reino. Nós vamos perder a oportunidade de servir o irmão, de participar do filme, do livro que Deus está escrevendo e está nos registros da história da sua vida na igreja. Agora Paulo é curado, tem seus olhos abertos e fica cheio do Espírito Santo. Olha o que acontece na vida desse homem. Ele, em 3 dias, ele conhece Jesus, ele fica cego, ele é curado da visão, ele fica cheio do Espírito Santo e ele é batizado. Quando Jesus se apresenta, você não precisa fazer curso de 6 meses para saber das coisas. Paulo saiu pregando no dia seguinte. O que Paulo pregava? O que ele viu, o que ele viveu, o impacto que Jesus fez na vida dele. Se você, como jovem na sua geração, você contar o que Jesus fez na sua vida, como foi o seu encontro com Jesus, as suas amigas, elas vão desejar um encontro com Jesus em vez do encontro com aquele menino que quer sair com ela, que quer ficar com ela. Eu tenho plena convicção do que eu estou te dizendo. Se Jesus for apresentado como Ele e mais nada, se no seu casamento for Jesus e mais nada, você vai ter um casamento com lua de mel até os 80 anos, ou mais. Pode abraçar o querido aí do lado. Abraça Jesus aí por enquanto, filha. Você nunca vai querer outro abraço melhor. Paulo, quando estava no seu ministério, preso, por pregar o evangelho, tinha sofrido, que se possa imaginar, tem uma lista lá que eu não vou ler aqui, do que ele sofreu, cumprindo o que Jesus disse, eu vou mostrar para ele. Então não se preocupe com justiça, amados, com aqueles que estão falando mal da igreja, que vão fechar a igreja, que não vão fazer isso com a igreja, que vão fazer isso com o cristianismo. Jesus não precisa ser defendido. Não se preocupe em defender o Rei da Glória, você não vai ter argumento suficiente. Você não é um advogado tão bom para representar o... Que isso? Você não vai ser um advogado tão bom para representar o Criador do céu e da terra. Desista. Só conte o impacto que ele fez na sua vida. Só conte o que ele faz no seu casamento, quem ele é no seu casamento, quem ele é no seu coração, quem ele é na sua casa. Paulo está lá preso e Jesus, olha só, queridão, Jesus aparece para ele 3 vezes. E ele vem dizer assim: Paulo, coragem, campeão. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, eu preciso que você vá a Roma contar a mesma história.
E ele vai e senta diante do rei Agripa e conta toda a história como Jesus. Aí vai para lá: estava eu no caminho de Damasco, quando de repente do céu brilhou uma forte luz e eu caí por terra. Pau. Testemunho. Quem vem contestar algo assim? Quando eu conheci Jesus, eu tinha uma enfermidade. E todos os médicos queriam o meu bem, queriam me operar, queriam me dar remédio, mil coisas. Bênção, glória a Deus por isso. Mas de repente eu apareço curado, usando uma camiseta 100% Jesus. Aí eu já não era mais tão unanimidade. A minha esposa foi procurada por uma amiga. E diz uma coisa: é verdade que o Gustavo enlouqueceu? Se tivesse perguntado um pouquinho, ela ia dizer: é verdade. Quando ela foi, ela já estava mais convencida. O doutor, contra fatos não há argumentos, doutor. O que eu vou fazer? Se ele é melhor que o senhor. Não falei isso, né? Mas ele concluiu. Aí Jesus diz para Paulo: Paulo, coragem, Paulo. Ele cuida daqueles que ele salva. Você está aí com medo do vírus, ele está dizendo para ti: coragem. Só testemunhe de mim no meio dessa pandemia, dessa confusão. Só seja verdadeiro no meio desse monte de mentira. O Evangelho e mais nada. A salvação e mais nada. Não se pode acrescentar nada para ser salvo. O perdão e mais nada. Você não pode fazer nada para ser perdoado. O perdão foi concedido na cruz. A cruz e mais nada. O sangue de Jesus sobre os meus e os seus pecados e mais nada. A misericórdia que se renovou essa manhã sobre a sua vida e mais nada. Paulo disse: a tua graça e mais nada. A tua graça me basta, eu não preciso de mais nada. Aquele que encontrou Cristo e mais nada, ele disse: eu considero tudo perda, eu considero tudo estrume por amor de Cristo. É Cristo e mais nada. Agora o que ele pede para mim e para você essa manhã? A sua rendição e mais nada. Renda-se a Ele e você não precisa de mais nada. Nós cantamos aqui: para que entre o Rei da Glória. Como que a gente se comporta diante de alguém instituído de majestade? Em 2010, Deus me deu uma oportunidade de ir a Londres. E tem um dos 4 maiores torneios de tênis do mundo. E nós sabemos que a Inglaterra é governada por uma rainha. E fazia 33 anos que a rainha não ia ao evento.
E naquele ano a rainha anunciou que ela iria assistir um jogo na quadra central. E eu estava lá. E eu comecei a olhar toda a movimentação do povo para receber a rainha. Um negócio incrível. Os jogadores que iam jogar, a partida que ela ia assistir, eles começaram a treinar. Eles treinavam no vestiário para fazer a reverência para a rainha. Um cordão de seguranças policiais para onde a rainha ia passar. Ela apareceu numa janela em cima assim, todo mundo, meu Deus, fazendo reverência para a rainha. Eu falei, bah, Senhor, olha só, minha maior lição aqui foi essa: reconhecer alguém que está instituído de autoridade e majestade. Quando a rainha Esther, ela é chamada por Mordecai para interceder junto ao rei, porque iam matar todo o povo. Ela jejua 3 dias para entrar na presença do rei, ou mais, não lembro. O povo todo jejua, porque se ela entrasse, o rei decidisse que não ia levantar o seu cetro permitindo, ela era decapitada, mesmo sendo a rainha. Aí ela ora e diz, bom, azar, se perecer, pereci, mas eu vou me render à vontade do rei. O que o rei fizer, amém, mas eu vou pelo meu povo. E ela vai, então o rei levanta o cetro, recebe a rainha, ela intercede e o povo é liberto. Agora você não tem um treino para entrar na presença do rei. É o Rei da Glória que diz, ei, te rende aí que eu quero entrar. Eu quero fazer de você o meu trono. Eu quero fazer de você a minha morada. Eu quero fazer de você o meu templo. Porque se eu entrar aí, basta. Se eu entrar aí, você não precisa de mais nada. Toda droga que se puder usar não se compara à sensação de plenitude que eu vou te dar. Todas as experiências sexuais que você possa ter, milhares delas, não se comparam ao prazer de estar na minha companhia, de me ter você dentro de ti. As maiores alegrias que você pode ter não se compara à alegria de ter seu coração limpo, de ser perdoado, de ter a certeza que um dia você vai estar na glória comigo. Todos os bens que se pode amealhar nesse mundo não se compara com a certeza de saber que um dia você vai andar comigo em ruas de ouro. Por isso, amados, a igreja precisa anunciar Cristo e basta. É Cristo e mais nada. Quando Cristo for totalmente suficiente na sua vida, você vai ser uma pessoa bem resolvida. Você vai ser um marido top. Você vai ser um pai top. Você vai ser uma esposa top, uma mãe top, um filho top. E se você é sozinho, você vai ter a pessoa mais top do mundo com você. E ele vai dizer assim, ei, sossega teu coração. Eu e mais nada. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Veja, amados, quando Paulo tem esse impacto da presença de Jesus. Imagino que esse homem começou a pensar no tempo que ele ficou cego. Quantas pessoas eu matei? O sangue de Estevão está na minha mão quente ainda, a roupa dele está aqui. Quantas famílias eu destruí, separei, prendi, açoitei, castiguei. Era para passar 200 anos no divã do psicanalista, do psiquiatra, livrando das culpas, livrando da condenação.
Não, querido, Jesus revelou a sua pessoa, o seu amor, a sua graça, revelou a obra da cruz no seu coração. Você tem tudo nele. Você tem tudo nele. Não procura na sua esposa aquilo que vai te dar mais alegria. Não procura no seu marido aquilo que vai te dar mais prazer. Procura se saciar em Cristo. Procura a plenitude de Cristo. Vá para o seu quarto. Derrame seu coração, se renda. Se renda. Vença a tentação de lutar contra aquilo que está fora. Luta com aquilo que está dentro, porque aquilo que está dentro é o que leva você a lutar com o que está fora. Porque o que está fora quer entrar, mas se Cristo está aqui, se Cristo me preencheu, se Ele é pleno em mim, nada me falta. O Senhor é meu pastor. E a gente lê, nada me faltará. Mas a tradução diz, Ele não me faltará. Se Ele não te faltar, você não precisa de mais nada. Pastor, mas eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho necessidades. Todos têm. Mas em Cristo Jesus, diz Filipenses, todas as suas necessidades são supridas. Se renda a Ele essa manhã. Se entregue totalmente a Ele. Paulo perdeu tudo diante de Cristo. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o homem que, quando estavam lá para prender os apóstolos, queriam matar os apóstolos, queriam impedir eles de pregarem. Gamaliel disse assim: irmãos, posso dar uma palavrinha? Pois não, Gamaliel. Olha, se esse pessoal que está aí fazendo esse movimento todo por causa de Jesus foi coisa de homens, isso aí vai acabar. Que já apareceu Teudas, já apareceu mais um aí, fez uns movimentos aí, e esse negócio acabou porque não era de Deus. Agora, se esse povo aí realmente é o que diz que é, vocês vão se encontrar lutando contra Deus. Eu acho bom vocês recolherem as fichas, porque vocês vão tentar uma empreitada e vocês não vão dar conta. Esse era Gamaliel. Aí eles falaram: opa, esse conselho é bom. Esse conselho é bom. Nós vamos deixar eles então, vamos dar umas chibatadas neles aí para eles, né? Para dizer que a gente fez alguma coisa. É? E aí libera eles. Era de homens ou era de Deus? Tanto era de Deus que eu e você estamos aqui por causa disso. Por isso essa palavra, essa história chegou até aqui, porque era de Deus. Era dele. Esse era Saulo, instruído, sábio. Aí daqui a pouco ele assim: Senhor, o que eu faço? Imagina um cara com PhD, mestrado, pós-doutorado, pós não sei o que, diz assim: ô pastor, o que eu faço? Senta aí e aprende de Jesus. Ih, cara. Senta aí, velho. Você vê às vezes os figurões, né? Pessoas conhecidas do esporte, da sociedade, políticos. Eles sentam na cadeira. Porque com o evangelho eles não sabem o que fazer. Eles precisam aprender. Quando o evangelho se revela, você não precisa de mais nada. Quando Jesus se revela, é Ele e mais nada. Essa é a visão que você tem de Jesus? Se não é, eu espero que essa manhã você tenha sido curado dela. E se possa correr para Ele, se render a Ele. E todos os seus mimimis, todos os seus mimimi,
todo o nosso chororô, todo o nosso desconforto, toda a nossa insatisfação, a gente corra para Ele. Aí você vai estar lá orando, né? O que Ele não te responder, Ele vai dizer assim: ô João, vai lá e dá uma mão pro Gustavo lá, que eu estou precisando que tu ajude ele. Ô Marliton, vai lá e dá uma mão pro João, porque eu preciso usar você para tocar a vida dele. Amém? Vamos ficar de pé? O propósito de Deus, amados, em nos salvar não é simplesmente nos livrar da condenação eterna. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Paulo disse depois: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha o nível que ele chegou de dizer para as pessoas. A gente sempre diz: não olha para homens, não olha para homens, olha para Jesus. Amém. Mas Paulo teve a ousadia, obrigado. E a autoridade para dizer: cara, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Porque para mim é Ele e mais nada. Que a partir de hoje, se você já vivia assim, continua, mas seja Cristo e mais nada. Não precisa enfeitar. Já enfeitaram Ele lá na cruz, já botaram coroa, já botaram capa, mas agora os diademas que estão na sua cabeça, a faixa de ouro no peito, as vestes talares brancas, alvas como a neve, os pés como bronze polido, a boca com uma espada afiada de 2 gumes, os olhos como chama de fogo, são totalmente suficientes para você confiar naquilo que Ele fez na cruz, mas naquilo que Ele é hoje. Que apareceu para Paulo não foi o Cristo crucificado, foi o Cristo glorificado. Ele te salvou na cruz. Ele foi crucificado para que você, crucificado com Ele, tenha um relacionamento com Ele glorificado. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus e mais nada. Aleluia. Jesus e mais nada. Esse é até um louvor aí. Jesus, eu tenho você, eu não preciso de nada. Jesus. Esse é o Evangelho, Jesus. Nada. Jesus e mais nada. Jesus, eu tenho você, eu não preciso de nada. Se renda a Ele. Renda seu coração. Mais nada. Jesus e mais nada. Jesus, eu tenho você, Se renda a Ele. eu não preciso de nada. Jesus e mais nada. Jesus e mais nada. Jesus, eu tenho você, eu não preciso de nada, nada, nada. Jesus e mais nada. Jesus e mais nada. Jesus
Jesus e mais nada. Jesus, eu tenho você, eu não preciso de nada. Quando depois da ressurreição, os discípulos eles decidiram ir pescar. Eles passaram a noite toda tentando e não pegaram nada. De repente alguém na praia diz: ei, lance a rede do outro lado. E eles então lançaram a rede e a rede veio cheia de muitos grandes peixes. Então João, olhando para a praia, disse: é o mestre. E Pedro então veste a sua roupa e sai nadando e correndo para encontrar com o mestre. E quando ele chega na praia, o mestre já está ali com um pão e um peixe na brasa, pronto. Pedro não voltou por causa do peixe, porque o peixe ele tinha pescado lá no mar. Não voltou por causa do pão, ele voltou por causa do mestre. E quando ele chegou, o mestre supriu a fome que ele passou a noite toda tentando pegar um peixinho para saciar a fome. Talvez você está correndo atrás do que comer. Talvez você está correndo atrás de saciar suas necessidades e deixou o mestre de lado. Talvez você tenha corrido tanto que você não tenha tido tempo para ficar com ele. Eu quero te dizer que se você ficar com ele, vai vir o pão e vai vir o peixe. Às vezes o peixe a gente não pega. Às vezes o pão a gente não consegue comprar. Mas quando a gente se rende a ele, é ele e mais nada. Ele nos basta. Ele tem o pão e ele tem o peixe. Senhor Jesus, que essa manhã, Senhor, o Senhor se revele na plenitude da Tua graça ao coração dos meus irmãos. Que essa palavra cause no coração deles o mesmo impacto que causou na minha, Senhor. Que a Tua suficiência, Senhor, abasteça o coração dos meus irmãos. Que a Tua presença, Senhor, seja revelada como Paulo teve a revelação do Senhor. O impacto foi tão forte na vida dele, Senhor, que ele escreve praticamente todo o Novo Testamento. Um homem que foi até o terceiro céu. Um homem que ouviu palavras inefáveis, as quais não lhes foi autorizado revelar. Um homem que ouviu teus segredos. Um homem que conheceu, Senhor, aquilo que o Senhor ainda não revelou àqueles que estão nesse tempo, Senhor. Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso eu oro nessa manhã, Senhor, por uma revelação poderosa da Tua pessoa a cada um que está neste lugar, cada um que está ouvindo, Senhor, pela internet, Pai. Que essa mesma unção entre em cada lar, em cada casa, em cada família, e seja descortinado, Senhor, a cada um, Senhor, a Tua pessoa, como o Senhor se revelou a Paulo, descortinando a sua visão, abrindo os seus olhos e declarando: eu sou Jesus. Quando o Senhor falou com aquela mulher no poço, Senhor, a mulher samaritana, ela disse: sim, quando vier o Messias, Ele não vai nos revelar todas as coisas. Senhor Jesus, e o Senhor disse para ela: ei, sou eu o que falo contigo agora aqui na Tua presença. Senhor, a vida daquela mulher foi transformada naquele momento, Senhor. Pai, a transformação ocorre, Senhor, quando o Senhor se apresenta a nós. E só seremos apresentados a Ti pela soberana vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu oro essa manhã para que, através do Evangelho anunciado, o Espírito Santo, Senhor, nos revele o Cristo,
o Filho do Deus vivo, como foi revelado a Pedro, e nós possamos declarar: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou. Senhor, aquele que nos ama e se entrega, cuida de nós. Por isso nós oramos por uma revelação mais profunda, impactante da Tua presença, que nos leve a uma rendição completa, ampla e irrestrita diante de Ti, Senhor. Guarda o coração dos meus irmãos nessa semana, Senhor. Te manifesta aqui no culto da noite, essa noite, Pai. Que a presença do Teu Espírito, Senhor, permeie esse lugar, esse ambiente. E onde houver uma reunião nessa cidade que proclame a Tua palavra, Senhor, vidas sejam tocadas, corações sejam, Senhor, ó Deus, impactados pela Tua presença, e o Teu nome seja glorificado. Leva-nos, Pai, em segurança, Senhor,